Olá pessoal, eu sou o professor Matheus e hoje nós iremos falar sobre disputas territoriais. Roda a vinheta. Beleza? Então hoje nós vamos falar sobre disputas territoriais. Mas antes de eu iniciar o conteúdo da aula, eu peço para vocês se inscreverem no canal, seguir a gente, ativar o sininho para vocês terem acesso a todas as outras aulas que nós já gravamos no nosso canal. Não só do conteúdo de geografia, como outras matérias que são pertinentes, principalmente para a prova do Enem, tá? O termo das disputas territoriais, galera, ele é importante, tá? Porque vira e mexe, tá caindo algumas questões sobre, né, no Enem, ok? Então, vamos lá para a aula. Vamos lá falar sobre disputas territoriais. Globalização, Estado e Nação. Por conta do efeito da globalização, galera, as informações, elas correm muito mais rápido, ok? E essas informações, elas chegam em locais além do que era no passado. Então, com isso, todas as partes do mundo sabem de conflitos territoriais que vêm acontecendo no mundo. Várias regiões do planeta temos acontecendo isso. Isso é o efeito da globalização. Tá? Essas informações elas percorrem, as pessoas ali também daquele mesmo grupo que buscam, né, criar um estado, ou manter um espírito de nação, tem as informações, eles conseguem conversar sobre e tentar lutar pelos seus direitos e a criação do seu país, né? E aí, nós falamos também um pouco nessa questão de contextualização de Estado e nação, no espaço geográfico, o lugar. O que é o lugar? O lugar é todo local onde há práticas cotidianas de um grupo humano, tá? As atividades corriqueiras do dia a dia das pessoas, né? Das cidades, né? Das zonas rurais, tá? Dos seus trabalhos, suas residências. Isso são os lugares, os locais públicos, né? Onde são frequentados. E a nação já a questão é onde que o povo mantém laços históricos culturais. Isso significa nação, ok? Então a nação, as pessoas elas vão ter a mesma língua, mesmo idioma, né? Mesma religião, tá? Mesmo iniciação, o mesmo contexto histórico da iniciação daquela nação, criação da nação, os seus descendentes, e elas vão se enxergar como aquele grupo, tá? Boa parte, a maioria vão se enxergar como aquele grupo. O que é diferente um pouco do Estado, e é o que se confunde entre Estado e nação. O Estado é uma unidade política, tá? E o Estado, o que ele toma conta? O Estado vai tomar conta dos limites territoriais, né, as fronteiras, manter a soberania daquele Estado ali naquele local onde ele se estabeleceu, né? Cuidar da parte política, econômica, social. Isso é um Estado. E às vezes as pessoas confundem a nação com o Estado. Por quê? Todo Estado, né, relativamente, ele terá uma nação. Porque o Estado ele precisa das pessoas, né? Então, todo Estado ele vai ter a sua nação ali contida. E aí, a questão do Estado, eles têm a questão das fronteiras políticas, que vão determinar as extensões geográficas de soberania de um Estado sobre o outro, né? Então, onde temos um limite, aqui temos esse limite a um Estado, aqui depois no outro limite a um outro Estado, e eles têm que se respeitar, porque ambos são Estados soberanos, e eu não posso estar infringindo a soberania do outro Estado, como invadindo ou atacando, né? Temos que haver esse respeito, ok? E também nós temos a questão do território nacional, que é onde abrange todos os limites, né, daquele Estado, desde a parte da linha de costa, o mar territorial, o espaço aéreo. Isso condiz com a ordem do Estado, o Estado que detém todo esse território nacional, tá? Hoje, todos os estados que possuem soberania são considerados países, tá? Então, essa soberania é onde ele tem o seu poder, onde ele consegue legislar, onde ele tem a sua nação dentro daquele território, onde ele se responde como país. Ele não responde a um outro país como nós temos hoje territórios, né? Por exemplo, ultramarinos da França, do Reino Unido,
que eles são um Estado, mas eles não têm uma soberania plena. Eles têm que responder, às vezes, às leis daquele outro país que está, às vezes, quilômetros de distância. Vou dar um exemplo aqui, a Guiana Francesa da França, tá? A Guiana Francesa, ela chega a ser um Estado, porque ela tem a sua nação, o povo que deve se identificar como guianense, só que eles ainda pertencem à França, não tem a soberania plena, ok? O século XX, galera, foi marcado por guerras entre estados. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1919, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Então, ali houve conflitos entre estados, tá? Então, nós tivemos os estados ali, né, da Primeira Guerra Mundial, exclusivamente europeus, com os Estados Unidos só servindo mais como rede de apoio, e na Segunda Guerra Mundial, nós já tivemos uma maior influência de outras nações, tá? A influência do envolvimento do Japão, da China e outros países, ok? Já no século XXI, já teve uma outra inversão, que foi marcado por conflitos internos, diferentemente do século XX. Então, o que são os conflitos internos? Vão ser os conflitos entre diferenças da própria nação dentro daquele estado. E o que vai gerar isso? Guerras civis, ok? Então, o que vai levar a essas guerras civis? Às vezes, reivindicações ou disputas territoriais dentro daquele estado, né? Ou delimitações fronteiriças que o governo daquele estado fez e uma parte da nação não aceitou, ok? Às vezes também questões étnicas, religiosas. Então, às vezes as pessoas não se identificam com aquele estado que elas estão ali e elas reivindicam a construção do seu estado próprio. E aí isso pode gerar guerras civis. Por quê? Às vezes o governo que está no controle daquele estado não quer ceder aquela área para aquela população por questões de geopolítica, estratégia, entendeu? E outra, se eles cederem aquele espaço, eles podem estar perdendo o controle e a sua soberania, assim, deixando outros povos que vivam ali, ou os vizinhos, achando que eles estão enfraquecidos como um Estado, podendo sofrer até invasões e percas de territórios posteriores. Então eles não querem abrir mão. Então eles vão brigar com unhas e dentes sobre aquele território. Aí vem a questão das guerras civis, ok? Eu coloquei aqui, ó, uma imagem da região da Catalunha, na Espanha, que ela é famosa aí no planeta, sobre uma reivindicação da criação do Estado catalão. Olha, eles têm a bandeira que identificam a sua nação, tá, o seu povo. Eles têm um idioma, né, que é o catalão. Então ali tem um espírito nacionalista muito grande. E aí, durante anos, eles tentam reivindicar a criação, né, do Estado catalão, ok? Aí, ó, tá até na legenda aqui, a Catalunha é uma área que reivindica a independência em relação à Espanha. Os catalães defendem que a região possui características culturais próprias, além de produzir muitos recursos financeiros por meio de sua atividade industrial e do seu potencial turístico, que são captados pelo governo espanhol. Na foto, a multidão celebra a votação do parlamento catalão na independência da região em 2017, tá? Então, galera, aqui já na legenda já falou. Por que a Espanha não vai liberar a área? Porque tem um alto poder industrial. Então gera economia para a Espanha. Outra, tem um alto potencial turístico, que é uma outra atividade que gera economia para a Espanha. Ok? Então eles não vão liberar assim de mão beijada. Ok? Então, para ter uma criação de um novo Estado, teria que ter uma comoção nacional da nação espanhola. Vamos liberar essa área para eles. Vai se tiver um plebiscito, uma votação, e a geral votar para a independência da Catalunha, né? Então, é uma questão, nessa questão de disputas territoriais, é algo bem complexo, tá, galera? E aí a ideia de fronteiras e globalizações. Com o início, né, dessa globalização, essas ideias de fronteiras, eles acreditavam, muitos pesquisadores, que as fronteiras elas iriam acabar entre os países, tá? E acabando essas fronteiras, teria-se uma livre circulações de tudo que vocês imaginem. Pessoas, mercadorias, informações, capitais, ok? Só que,
E na prática, nós não vemos isso ocorrendo, né? Hoje, nós temos exemplos em escalas regionais, como eu coloquei aqui a União Europeia. Hoje, a União Europeia, você tem uma livre circulação, né, de pessoas, mercadorias, informações, capitais, só que é algo regionalizado. Outros cientistas, no início dessa questão da globalização com as fronteiras, eles achavam que seria algo universal, algo mundial. Então essas fronteiras acabariam e nós teríamos relações com ambas as nações aí tranquilamente, né? Mas esses tipos de permissividade, elas são só aceitas com alguns tipos, como circulação de informações, mercadorias, capitais. Já com pessoas, há um maior controle. Então as questões de fronteiras para pessoas não caiu por terra ainda. Ela até está algo mais forte do que nunca, as questões de fronteiras como pessoas. E esse processo, foi desencadeado pela própria globalização, questão de barrar as pessoas. Por quê? A globalização, ela gerou no mundo aí desigualdade, impotência das pessoas, desigualdade social, né, um baixo poder econômico, questão de impotência e insegurança dessas pessoas. E aí essas pessoas acabavam se sentindo incapazes de continuar ali ou tentar se blindar, né, da entrada desses imigrantes pela fronteira. E aí começaram o crescimento de discursos nacionalistas, da proteção ao Estado. Então nós temos que reforçar as nossas fronteiras. Então nós temos exemplos aí no mundo de governos que exaltam isso, né? Vamos falar do governo dos Estados Unidos, lá do Donald Trump, que fez a construção lá do muro com o México, dizendo que o problema dos Estados Unidos era a entrada dos mexicanos ou dos imigrantes, né, principalmente os ilegais, que estavam trazendo crime, roubando o emprego das pessoas. Isso são as impotências e inseguranças causadas pela globalização, tá? E aí, com isso, as fronteiras cada vez mais de alguns países que têm o crescimento desse discurso nacionalista ficam cada vez mais rígidas. Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma imagem que mostra uma fronteira fortificada aqui, ó, com grades, né, arames, tudo bonitinho, com patrulha policial, né, com a polícia húngara patrulhando a fronteira entre a Hungria e a Sérvia, ok? Então isso aí já deve ser para impedir a passagem de pessoas ilegais para o outro país. No caso aí, a Sérvia, que é um país que estava passando por problemas, né, internos, então possivelmente muitos sérvios que estavam, né, com esses problemas estavam querendo migrar para a Hungria, que é um país mais próspero economicamente falando, tá? Então eles construíram aquela fronteira para impedir a entrada desses sérvios, fugindo da crise que a Sérvia vem passando aí nos últimos anos. E aí, galera, nós temos também a questão, né, da crescente dos confrontos étnicos dentro desses estados. Às vezes, pessoas, né, nações que estão dentro de um único estado, só que têm ligações culturais diferentes. E aí elas não se conversam. E aí gerando esse conflito entre etnias diferentes. Vou dar um exemplo lá teve uma aula passada que eu falei sobre a Guerra da Bósnia. Ali, a Guerra da Bósnia era o confronto dos bósnios com os sérvios. Então são duas nações que estavam no mesmo estado, só que com origens culturais diferentes. E aí acabaram gerando esse conflito. Porque tivemos também a Guerra de Ruanda, que foi um conflito étnico entre dois povos, os Tutsis e os Hutus, também, tá? Então se nós pegarmos exemplos aí no mundo, nós vamos ver essas questões das fronteiras e da globalização também aumentam a crescente dos confrontos étnicos. E esses confrontos, galera, podem dar consequências internacionais, pois, às vezes, aonde está ocorrendo esse confronto é um local onde uma passagem comercial de navios, por exemplo, ou passagem de oleodutos de petróleo, gás natural, pontos estratégicos, que aí, com esse conflito, e quem estiver no poder pode também começar a barrar a passagem desses produtos, afetando o comércio global,
né? Então afetando várias nações por conta de um conflito étnico interno daquele país, ok? E aí eu coloquei a relação dos curdos. Os curdos, galera, não sei se vocês já ouviram falar, é um dos povos, acho que uma das principais nações sem um Estado soberano por direito, ok? Então os curdos, eles vivem hoje lá na região do Oriente Médio, né? Um grupo étnico que habita aquela região. Eles buscam durante anos a criação do seu próprio Estado, ok? E aí, por conta deles não terem Estado, eles vivem em outros países, tá? Hoje, eles habitam principalmente o Iraque, Turquia, a Síria e o Irã. São os principais países onde o grupo étnico curdo se encontra. A sua principal religião, coloquei algumas características para vocês conhecerem eles melhores. É a religião muçulmana sunita, ok? E a sua organização social, eles se organizam em clãs, né? Então, dentro da sociedade curda, ele se divide em clãs. Então, deve ter aquele clã mais influente, aquele não menos influente, tá? E o nome do estado que eles queriam criar era o Kurdistão, tá bom? Então, o Kurdistão é o nome do país que os curdos querem criar na região. Depois eu vou mostrar um mapa ali, onde eles se encontram lá no Oriente Médio. Cerca-se que estimam que tem 35 a 46 milhões de pessoas dessa etnia, né? Um número considerável aí. Nós temos países que têm esse número de população. Hoje, a maioria deles se encontram na Turquia, onde tem a maioria da população curda, que chega a representar 25% da população turca. Vocês terem uma ideia. Né? Por conta, eles até da questão do crescimento demográfico dos curdos, as relações deles, eles estimam-se que os curdos, até 2050, possam se tornar maior do que a população turca. Né? Então tem essa preocupação aí dos turcos, né, desse crescimento dos curdos em seu território. Com isso, eles sofrem uma repressão tremenda do governo turco. Eles são proibidos de falar em seu idioma, eles são proibidos de ter relações políticas, tá? Então é uma repreensão muito ostensiva e eles impedem esse crescimento político, né? Essa união dos curdos, tá? Para uma possível uma guerra civil interna. Às vezes eles podem começar uma rebelião contra essa repressão do governo turco e ali às vezes acabar se dissolvendo e separando, e eles tendo um controle do território da Turquia ali, pois é uma área geopolítica muito importante para aqueles países da região do Oriente Médio. Outra pesquisa também, segundo o PIB das unidades turcas, de 13 unidades que eles têm dividido a divisão política do país, tá? Nós temos 11 unidades que é onde o PIB é muito baixo. E essas 11 unidades, a maioria da população, né, é curda. É onde eles não investem em infraestrutura, não investem, né, numa melhora para esse povo. Eles sempre querem deixar essas pessoas aí com condições precárias de sobrevivência. Por que aquela região é importante? Pois nós temos grandes reservas hídricas. Temos a nascente do rio Tigres e Eufrates, que é os dois rios mais importantes da região. Fora os campos de petróleo que também são encontrados naquela região, entre a Turquia, o Iraque, tá? E aí, eles não vão querer entregar de mão beijada, e isso para o Kurdistão, o povo curdo, eles iam ficar com esses recursos para eles. Aquilo que eu falei, então essa questão dessa criação de estados, novas fronteiras, novos limites, é muito complicado, porque aquele país que já está no poder, ele não vai abrir mão, né, tão fácil assim. Aí eu coloquei aí no mapa para vocês aonde que é a área historicamente habitada pelos curdos, é essa área em roxa. Então aqui, ó, boa parte da Turquia, é o país acho que tem mais presença, né, curda hoje. Aí nós temos parte da Síria. Olha a nascente do rio Eufrates aqui, ó. O rio Eufrates passa no território curdo. Pois no Iraque, ó, também tem uma boa parte do norte do Iraque, a nascente está próxima também, ó, do rio Tigre. E boa parte também no Irã, uma pequena parte ali só na Armênia, ok?
Então aqui, ó, se fosse a criação do Estado e fosse englobar toda a população curda, seria nessa área em roxo aqui que vocês estão vendo no mapa, tá? Então, por exemplo, ó, o Iraque perdendo um considerável território, a Turquia também. Então, esses países não vão abrir tão facilmente assim essa área para os curdos. Então, os curdos eles têm que buscar alianças, parcerias, até mesmo dentro da ONU, que aí por meio de plebiscitos e votações na Assembleia Geral, né, eles reconheçam o Estado curdo e ali virem uma nação só dessa maneira, né? Agora, ou eles se militarizando e fazendo uma guerra, né? Faz uma guerra e aí lutando pelas suas fronteiras e a criação do seu Estado. Se eles saírem vitoriosos, eles conseguem criar um Estado. Não sei com esse tamanho, pode ser mais reduzido, mas pelo menos eles teriam uma nação, né? Para se dizer de si e ficar longe das pressões sofridas por esses governos, né? Porque historicamente, né, por exemplo, no Iraque, na época do governo do Saddam Hussein, os curdos foram perseguidos e eles foram vítimas da utilização daquele gás de mostarda, né? O Saddam Hussein soltou o gás de mostarda em cima dos curdos, matando, né, milhares de pessoas. Uma crueldade sobre um povo curdo que vai sofrendo essa represália por não ter um Estado aonde tem ter uma nação, um Estado que defenda a soberania e o seu povo, né? Então, vamos para o exercício. O exercício, galera, eu coloquei que envolve os curdos, né? Que foi a disputa territorial aí que eu coloquei para vocês, né? Então, eu coloquei um gráfico, isso na prova do Enem, em uma parte de geografia cai bastante gráfico, então é bom a gente saber analisar os gráficos, ok? Então, aqui, onde os curdos vivem, isso dos anos 2000, ó. Aqui nós temos a relação em milhões de pessoas, nesse lado aqui, e aqui os países aonde eles se encontram, partes do mundo, tá? Então, ó, na antiga União Soviética, eles são 0,5 milhões, aqui em milhões de pessoas. No resto do mundo, 1 milhão. Na Síria, 1,4. E ali ele coloca país X, Y, Z. Né? O Z é o que tem a maior população. Então, quem prestou atenção aqui na minha aula, eu falei as principais nações que os curdos vivem. Aí eles perguntam aqui, ó, os países identificados pelas letras X, Y e Z são respectivamente. Aí nós vamos lá para a questão do exercício, né? As alternativas: Iraque, Líbano e Jordânia. B. Arábia Saudita, Afeganistão e Irã. C. Turquia, Iraque e Israel. D. Iraque, Irã e Turquia. Ou E. Índia, Paquistão e Egito. Então nós tínhamos que voltar lá na aula e ver aquela região do mapa e ver onde está a maior população. Aonde vai se encontrar? Acertou quem falou a letra D, né? Que é no Iraque, no Irã e na Turquia. Ó, a Turquia é o país mais habitado pela população curda, que ocupa a sua porção sudeste. Na sequência, os países com maior presença dos curdos são o Irã e o Iraque. Então, a Turquia aqui no gráfico seria o país E, com 15,5 milhões de curdos. Depois, nós teríamos o Irã, sendo o país Y, e na sequência, com 6,3 milhões, e o país X seria o Iraque, com 5,5. Tá? Então, eu botei um exercício aí, relativamente fácil, só análise de gráfico, prestar atenção no conteúdo, se você estudou sobre, vai dar super bem, ok? Espero que tenham gostado da aula, né? E para que nós conseguimos continuar com esses conteúdos, né? Eu peço novamente para vocês seguirem o canal, se inscreverem, compartilhar os vídeos, para que possa dar aquela motivada para a gente estar continuando aí com esses conteúdos legais e preparando vocês mais para a prova do Enem, beleza? Então, por hoje é só.